Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Pedro, sou gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema da EBS. Hoje a gente vai iniciar uma conversa com o departamento de marketing. Eu estou aqui com o responsável, com o especialista desse departamento. Gostaria que você se apresentasse. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Douglas, eu estou responsável como gerente de marketing da EBS. Tenho uma atuação aí já de mais de 15 anos. Sou casado com a Maíra, pai da Lívia, pai da Cecília. Estamos aí hoje para trocar uma ideia com vocês e trazer caminhos que vocês podem utilizar no dia a dia para conectar marketing com vendas e vender cada vez mais. Legal, é muito importante fazer essa conexão, pessoal, porque o Douglas está à frente da geração de demanda e estratégias e eu estou à frente do processo comercial. E fica muito claro para a gente que não tem como andar separado, tem que andar junto. E uma grande dor do mercado que a gente observa é esses departamentos, um querendo matar o outro, um jogando a culpa do resultado no outro. E isso é um baita desafio que a galera enfrenta e que gera muito problema. Então a gente vai trocar um pouco dessa ideia, como que a gente fez para se aproximar, para aproximar esses dois departamentos e dar algumas dicas, alguns insights para vocês também aplicarem nas suas operações. Legal, pessoal. Então, nosso objetivo do podcast hoje é não sair brigado daqui e ninguém levar um soco, tá? Esse é o objetivo do nosso podcast de hoje. Legal. Pessoal, então, primeiro ponto que eu gostaria de trazer, até perguntar para ti, Douglas, gerar demanda é muito fácil. Agora, uma demanda de fato que vende, que precisa das duas frentes, é um pouco mais desafiadora. Voltando para a nossa operação e também como dica para eles, como identificar na prática se está atraindo o tipo certo de cliente, se está qualificando da forma certa. Na tua visão, como que a gente pode casar isso? Legal. Eu vejo que o primeiro ponto para a gente conseguir gerar uma demanda eficiente é a gente saber o que a gente está procurando. A gente saber o que a gente quer naquele momento. É claro que todo mundo quer vender mais. Mas será que a gente tem clareza sobre qual que é o perfil de cliente ideal? Quem que é o cliente que mais compra? Qual que é o momento dele? Quanto tempo ele tem de mercado? Quais são as dores? O que ele está buscando? Então eu vejo que a primeira dica é a gente ter um ICP, né? O perfil de cliente ideal bem definido. Então, é claro que a gente quer vender para o maior número de pessoas possível, mas não são todas as pessoas que são bons compradores. Então, acho que esse é um fator muito importante. Quem que é meu ICP? Qual que é o perfil desse cliente? São homens, são mulheres? Qual que é a classe social? Qual que é o perfil de consumo que essa pessoa tem? Se for uma empresa, quais são os tipos de empresa que se torna mais aderente a vender o sistema? Então, ter clareza sobre isso para que a gente consiga direcionar isso nas campanhas, direcionar isso na comunicação e quando esse contato chegar para o time comercial, ser um contato que ele é aderente, né? Que ele vai avançar para uma conversa, porque o time comercial também vai saber como tratar essas dores daquele contato. Então, o primeiro ponto é você saber o que você quer, você saber quem é o seu cliente ideal, que é aquele cliente que compra, que tem um melhor ticket médio ali, que tem um sistema de um tamanho bacana para você comprar e quais são as características dele. Legal. Quando a gente fala de qualificação, principalmente no nosso departamento, vai de fazer perguntas. Então, no processo comercial, é de fato entender se é aquilo que ele procura, se o que a gente tem a oferecer encaixa na operação dele. E na parte do marketing, como que vocês fazem para ter essa linha de qualificação? Existe alguma estratégia que é feita? Não sei, configurando o público, talvez o tráfego pago, algo do gênero? O que tu me diz? Legal. Sim, no ponto de vista de marketing, a gente pode direcionar vários atributos, né, dos materiais para que a gente consiga atingir esse público. Começa pela mensagem, né? Então, quando eu vou falar com um cliente de alto consumo, né? O que mais dói nele? Será que é a questão de ar-condicionado? Então, será que eu posso brincar com dor ou com esperança futura? Como eu posso olhar para isso? Então, se eu for falar de alto consumo ali, eu tenho uma pessoa que está com medo de usar ar-condicionado, então ela está passando calor em casa, ou aquela pessoa que se assustou com a conta, então eu posso trabalhar com o medo, com o problema. Ou também eu posso trabalhar com a esperança futura. Então, aquela pessoa que está usando ali a sala com a família, num bom momento de descontração, de companheirismo, e o ar torna aquilo agradável, né? Então, você pode explorar tanto a dor como a esperança futura, né? Problema e solução são caminhos, né? Que você pode olhar ali para o criativo, para o anúncio em si, como você vai direcionar isso. E o que a gente vê no mercado muitas vezes é o contrário, né? É a foto do sistema, né, com a foto do integrador. Então, a gente tem que lembrar que a gente nunca compra uma furadeira, né? A gente compra um furo na parede. Acho que essa é uma frase muito utilizada no mercado, né? Então, você não está comprando sistema solar, você tem que olhar para aquilo que o benefício que aquele produto vai entregar. Então, o que teu cliente está comprando? Tranquilidade na fatura, tranquilidade em usar ar-condicionado, tranquilidade em poder ter uma hidro, alguma coisa que vai usar muita energia ali, e como aquele benefício ele vai ter com aquela aquisição. Então, acho que esse é um passo ali nos criativos, né? Quando a gente olha para o visual, né? Para esse criativo, seja ele tem o chama estático, né, que é o card ali, ou seja justamente o vídeo que a gente vai
trazer para atrair esses clientes de alto consumo? Quando a gente olha para o investidor, é a mesma coisa, né? O que o investidor está procurando? Rentabilidade, segurança, a gente fala muito isso aqui na IBS. Então, como comunicar com esse investidor de uma forma que vá trazer essa rentabilidade e segurança, né? Então, vou trazer taxas, vou trazer projeções, vou falar sobre a qualidade dos equipamentos, a qualidade do integrador em si, né? Trazendo depoimentos. Então, é importante ter essa clareza, primeiro, na parte criativa, de como comunicar. E segundo, é claro, você vai poder olhar para a plataforma e para públicos, né? Então, qual que é a plataforma mais aderente, né? A gente lembrar que quando a gente olha para plataformas de redes sociais, a gente tem uma plataforma de atenção. Então, eu tenho que chamar a atenção desse cliente. Então, às vezes, o começo do meu material, o impacto visual que eu tenho que trazer, eu tenho que tirar ele daquele momento de descontração que ele está nas redes sociais para chamar a atenção dele. Então, muitas vezes, as redes sociais são consideradas plataformas de atenção. A pessoa não está procurando por um sistema de energia solar ali, uma usina, quando ela está navegando pelo Instagram. Você tem que chamar a atenção dela, né? E o segundo ponto, então, é as redes de intenção, que são as redes de pesquisa, né? Então, a gente olha aí para o Google, a gente vê os chats, né, crescendo muito como redes de pesquisa. Então, esse cliente que vem na rede de pesquisa, ele está buscando. Então, eu vou trabalhar ali estratégias de palavra-chave, vou trabalhar estratégia de GEO, né, que é indexação para essas inteligências artificiais. E nas redes sociais, que é um canal de atenção, eu vou trabalhar ali o público. Então, dentro dos públicos, a gente tem diversas estratégias, né? Eu posso trabalhar um público de intenção, né? Então, vou procurar ali criar um público aqui, né? Pessoas com uma formação específica, ou com consumo de viagem específica, ou com consumo de cartões, investimento específico. Então, eu posso linkar isso. Então, eu posso pegar lá no Meta e colocar, por exemplo, advogados. Eu posso pegar lá no Meta e colocar um público, viajantes frequentes, ou viajantes internacionais, ou um tipo de carro que a pessoa costuma ter, uma região que ela mora, né? Então, você quer vender o seu sistema e você atinge toda a tua cidade, mas tem umas áreas mais nobres da cidade que vão fazer esse investimento. Não adianta eu pegar toda a cidade que estou desperdiçando mídia. Então, ali no público tem várias coisas que você pode fazer e, além disso, uma das que mais funciona para nós aqui é justamente ter uma lista, ter um público, né? Então, a gente pega uma lista de possíveis clientes, ou clientes que já compraram da gente, e a gente trabalha com listas de semelhanças, né? Então, esse é um público que normalmente é mais qualificado. Ele é um público um pouquinho mais caro nas plataformas, mas ele é um público mais qualificado. Então, esses são alguns exemplos, claro que existem muitos outros, né? E talvez tenha sido até um pouco técnico aqui, mas são caminhos que você pode direcionar ali o seu público, o seu criativo, para ser mais efetivo e ter um contato, né? Um lead ali mais qualificado para o time comercial. É importante ser técnico, Douglas, porque a grande maioria do pessoal não tem essa visão. Ou se tem lá uma equipe de marketing dentro da empresa, muito provavelmente não tem essa visão também, é importante trazer. E seguindo essa linha que você trouxe, desde pensar no criativo, é importante pro time comercial identificar o criativo que o cliente clicou. Porque se veio num criativo falando da dor do ar-condicionado, seguindo o exemplo do Douglas, a gente não vai falar de outro ponto da casa dele que tá gastando demais, a gente vai focar no ar-condicionado, fazendo perguntas que giram em torno dessa dor, focando nisso, claro, fazendo outras perguntas para identificar algum outro aspecto, mas seguindo uma linha de raciocínio. Então tem que andar muito junto. E, Douglas, eu acho que a gente seguir essa parte técnica é muito bacana. O que eu vejo muito, pessoal? Tá, tô com pouca verba para investir em tráfego pago. Isso pra gente parece muito simples de ser respondido, mas eu tenho certeza que para 80% do público não. Se fosse para escolher uma campanha, qual seria essa campanha? Qual frente investir essa pouca verba pensando em retorno? Legal. Então, quando você já conhece o seu perfil de cliente ideal, seu ICP, a gente tem que pensar que existe uma jornada, né? E muitas vezes a gente pode alinhar essa campanha com essa jornada de compra. Então, eu tenho ali 4 fases na jornada de compra: aprendizagem de descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Então, quando eu quero olhar para a aprendizagem de descoberta, eu vou trazer campanhas que são de abrangência. Eu não tenho objetivo de conversão aqui. Então, eu quero mostrar aquele meu conteúdo, quero mostrar aquele meu criativo para o maior número de pessoas possível. E quando eu falo aqui que eu não tenho um objetivo de conversão, não quer dizer que ela não pode gerar conversão. Então, as plataformas, elas vão indexar por objetivos. Se eu coloco uma campanha de abrangência, o objetivo para a plataforma é mostrar para o maior número de pessoas possível. Não quer dizer que eu não posso ter um botão lá que vai chamar para o WhatsApp, mas a plataforma não vai utilizar a campanha por isso. Então, esse é um exemplo de campanha que você usa quando você tem um pouco mais de verba, um pouco mais de estrutura. Aí, quando eu entro para as etapas de reconhecimento do problema e consideração da solução, eu tenho as campanhas que a gente chama de meio de funil, que são as campanhas que têm o objetivo de levantada de mão, né? De chegar a um lead, de converter num formulário
e assim por diante. Essa é uma campanha que eu vejo que é muito importante para quem não tem muito dinheiro, tá? Quem não tem muita verba ali. Por quê? Porque é uma campanha que vai te gerar uma demanda rápida. Você talvez não vai ser uma demanda tão qualificada, porque você não está fazendo uma estrutura de jornada completa, mas você já vai começar a movimentar para você ter um pouco mais de verba e começar a ter outras estruturas, né? E então essa é uma campanha que ela vai otimizar por conversão, no gerar uma mensagem, justamente preencher um formulário, seja formulário nativo das plataformas ou formulário em páginas, né? Então, a famosa calculadora de economia, né? Ela é uma estratégia que você pode sim otimizar a campanha para converter nesse formulário de economia. E aí, por último, a gente tem decisão de compra, né? A última etapa da jornada ali. Nessa etapa, o teu objetivo é convencer aquele cliente. Então, você pode usar várias estratégias, sejam elas de anúncio, né? Seja elas de rede social, ou seja a tua própria proposta comercial. Então, o objetivo na decisão de compra é você gerar clareza sobre pagamento, condições, descontos, gerar clareza sobre o seu know-how, sobre quantos sistemas você já instalou, quanto tempo você está no mercado, formação, gerar clareza sobre depoimentos, pessoas que confiaram em você. Isso você pode trabalhar em qualquer um desses 3 canais. Eu posso ter depoimentos na rede social orgânica, que é um movimento onde a gente não está investindo, não está pagando. Posso ter também listas de remarketing nos anúncios, né? Então eu pego aquelas pessoas que já enviaram uma mensagem, já converteram, e vou trabalhar um remarketing com elas, gerando confiança. E a própria proposta comercial, ela pode estar estruturada dessa forma. Então eu vou ter lá na proposta comercial, muitas vezes, páginas onde você tem essa questão do know-how, quantos sistemas você já instalou, essa questão de um depoimento, essa questão de empresas e marcas que confiam em você, empresas e marcas que vocês são credenciado ou que vocês têm atuação com equipamentos, e tudo isso vai fortalecendo a fase final da jornada. Então, para quem tem pouco dinheiro para começar a investir, eu diria assim, invista em campanhas de levantada de mão, campanhas de meio de funil, tá? E aqui a gente pode trazer alguns outros pontos que são muito comuns, né? Então a gente vê assim, tenho pouco dinheiro para investir, vou fazer um impulsionamento pelo botão impulsionar, né? Que é muito comum, né? Turbinar. Exato, é muito comum você ver as pessoas só turbinando. E o que acontece? Quando você usa esse botão, não é que você não tem resultado, você tem resultado. Mas ele não é tão profissional como o resultado e os direcionamentos que você tem pelo painel, pelo gerenciador de negócios. E muitas vezes ali você vai colocar um valor e o meta vai distribuir num período. E isso não é tão bacana assim para tua performance. Então a gente vale lembrar que as campanhas elas têm um tempo de aprendizado. Então uma campanha vai levar de 3 a 7 dias para aprender sobre o seu público, para chegar numa performance legal e você começar a otimizar essa campanha para evoluir cada vez mais. Então, o botão impulsionar, ele basicamente é aquela queimada de gás, assim. Sabe quando você tá com pouco combustível no carro? Você vai lá e coloca 50 de álcool só para rodar uma semana? É mais ou menos isso o botão impulsionar. Então, você tá prejudicando teu carro, você vai rodar menos, e é isso que acontece nas ferramentas. Então, a minha dica, por mais que você tenha pouco dinheiro para investir, divida isso no mês, faça uma campanha com investimento diário. Então, por mais que eu tenha ali, vamos colocar aqui, R$1.000 para investir. Eu tenho R$1.000 para investir. Para muitos pode ser um investimento alto, mas se a gente pensar que o Meta vai trabalhar com um mínimo de $1 por dia, e ninguém investe o mínimo, né? Então, eu consideraria que você invista pelo menos de 15 a 30 reais por dia, que vai dar ali os 900 reais a R$1.000, né? Então, 15 seriam, hoje, no nosso mercado, talvez um mínimo aí para você começar a ter algum resultado, e 30 reais seria o ideal para você começar a poder otimizar as campanhas e olhar nesse sentido. Pegue esses R$1.000 e divida o orçamento diário. Então, em vez de você colocar, cada semana ir lá colocar 100 ou 200 no botão impulsionar, divida a campanha, faça a divisão dessa campanha em R$1.000 para que você consiga ter ali 30 reais por dia. Então aí você consegue já ter 1, 2 campanhas, uma campanha de meio bem estruturada com 30 reais por dia, e você consegue, dentro disso que a gente veio conversando até agora, estruturar, testar e ter bons contatos para o teu time de venda atender. Legal. E um ponto muito importante, não adianta acertar... Beleza, tenho pouca verba, vou colocar no lugar certo, com a melhor estratégia para otimizar essa verba. Sendo que no processo comercial você não aproveita, você literalmente morre na praia. Exato. Então é muito importante acompanhar o processo como um todo. Beleza, então tá entrando demanda, eu tô qualificando de fato essa demanda, eu tô conversando com o cliente, beleza, então eu tenho tantos leads qualificados. Eles se tornaram oportunidades? Dessas oportunidades se tornaram vendas? Porque no final do dia o que vai pagar a conta do investimento de geração de demanda é a questão das vendas. Então olhar de forma objetiva para isso é extremamente importante. E um ponto muito bacana que a gente usa muito aqui dentro é pedir auxílio da IA para te ajudar nessa análise de dados.
Porque é importante também você se questionar, tá? Mas o porquê que tá acontecendo isso? Por que tá tendo essa quebra de uma etapa para outra? Se você não tem a resposta clara, joga numa IA para te ajudar. Claro, com o prompt certo, talvez com um agente correto para te dar insights e você ajustar. Nesse processo, pessoal, é a receita para escala. Aí vai dar tudo certo. Claro que com o pensamento crítico, desde a parte de gestão de demanda, que é muito importante para otimizar, e na parte de, beleza, recebi essa demanda, agora o que eu faço? Como que eu vou acompanhar cada passo? Perfeito. Esse ponto que você está trazendo, Pedro, é muito interessante a gente pensar, que é algo que você até comentou antes, né? Tem que saber de qual criativo veio, né? Então, quando você olha ali para a qualificação, já no começo você começa a gerar um rapport melhor quando você sabe qual que é o criativo que veio, quando você tem essa integração do marketing com vendas. Depois, justamente validar se está dentro do teu ICP, porque por mais que você faça as configurações nas campanhas, não quer dizer que vai vir o lead certo. Então precisa sempre estar tendo essa revisão. Olha, marketing gerou contato, gerou lead, vai lá no comercial. Comercial, vocês estão conseguindo atender, tá avançando, tá validando dentro do nosso ICP, não tá validando. Então tem que ter esse vai e vem, quase que diariamente, semanalmente, talvez, em contas menores. Aqui a gente faz quase que diário, né? A gente tá sempre ali olhando para isso. E aí sim você vai para a gestão do funil, né? Que é isso que você trouxe. E a gente pode até um passo atrás, né? Olhar para metodologias de qualificação, estruturas de equipe e afins, né? Como que esse lead vai avançar? Todo lead que avança para um projeto, avança para uma proposta, é bom a gente ter clareza sobre isso. Se a gente está entregando projeto e proposta para todo mundo, ou a nossa taxa final de conversão está muito pequena, e a gente está dispersando muito tempo com pessoas que às vezes não vão comprar. Então, esse primeiro contato aqui que a gente tem da qualificação, ele é muito importante por vários fatores, né? Primeiro, ter essa integração com os criativos para você gerar um rapport, gerar um relacionamento melhor com o contato ali no começo. Segundo, validar se está certo, o ICP que a gente tem com o que está vindo. E terceiro, validar quem que é o cliente que faz sentido eu ir para uma proposta, faz sentido ir para um projeto. Eu não vou desperdiçar meu tempo de engenharia com uma pessoa, às vezes, que está só especulando se ela vai comprar ou não. Então, até na oportunidade, são os pontos críticos aqui que a gente tem que estar toda hora olhando para dados, olhando para informações, para validar o nosso esforço do time de engenharia, para validar o nosso esforço do nosso closer, o fechador das vendas, né? Então, é importante olhar para isso. E, claro, a inteligência artificial ela vai nos ajudar no dia a dia a extrair insights de uma forma mais efetiva. Para isso, você precisa de integração, né? Então, você vai ter que ter, muitas vezes, um CRM, onde você vai poder extrair esses dados. Você vai ter que ter, muitas vezes, gravação de ligação, de reuniões, para saber se o time está fazendo uma boa qualificação, para saber se aquela pessoa também está interessada, se eu estou qualificando direito para engenharia. E aí, quando chega no momento de oportunidade, vai ficar muito mais fácil você seguir. Por quê? Você fez um bom rapport, você fez uma boa qualificação, você tem um bom projeto. Então, você tem uma pessoa com uma dor latente, essa pessoa ela foi qualificada, está dentro do teu ICP, você está otimizando o tempo do teu time de engenharia e o vendedor ele vai ter muito mais atributos para fechar. Então, eu vou chegar para você assim, oi Pedro, tudo bem? Lembra lá que a gente conversou sobre você ter mais conforto com a sua família, poder desfrutar momentos, né? Principalmente agora que está chegando o verão, sem se preocupar com a temperatura e muito menos com a tua conta de luz. Então, estou te apresentando aqui o projeto, assim que vai ficar no seu telhado, esse é o tamanho do sistema, esse é o seu valor de investimento, para resolver essa tua questão de ter qualidade de vida com a tua família e, é claro, sem gastar mais por isso, né? Faz sentido para você que eu tô te apresentando? Então, imagina, gente, o rapport é muito maior, né? Acho que o Pedro concorda comigo que 100%. fica muito mais fácil, porque, de novo, a gente não tá vendendo uma furadeira, a gente tá vendendo furo na parede. Então, você não tá vendendo um sistema pra pessoa, você tá vendendo algo a mais, seja o conforto, seja a falta de preocupação com o financeiro. Então, olhar para isso e conectar isso em todos os pontos. Esse é o vendedor profissional, né, gente? Esse é o marketing profissional. Não é um tirador de pedido que chegou aqui, vai lá, faz proposta e, não fecha, o pedido do marketing é ruim. E a gente vê isso acontecendo. Por quê? Porque a gente tem muito tirador de pedido, a gente tem muito marketing que não é profissional, que não está preocupado em fazer essa conexão com vendas, e aí todo o processo vira um desperdício. E a gente vê aquela frase comum no mercado, né? Tráfego pago não funciona para mim, as agências só estão me enganando. Então não, pessoal, na verdade não é que o tráfego pago não funciona ou que tem alguém te enganando. É claro que a gente tem maus profissionais no mercado, mas de forma geral o que falta é um comprometimento de todos. Não só da equipe de marketing, não só da equipe de venda, mas também da gestão do negócio e olhar para tudo isso de uma forma estratégica e entender aquele canal como um canal de aquisição de clientes. Assim como o porta a porta, assim como a
as pessoas que vêm até vocês por indicação, o marketing é um canal de venda. E você precisa metrificar, você precisa acompanhar e ter estratégia nele. Legal. Vamos para uma parte prática? Bora. Como que a gente faz isso? Aqui eu tenho muito claro como que a gente fez. Como que tu fez comigo, como que eu fiz contigo. E pro pessoal que tá tendo que intermediar uma discussão entre venda e marketing, um jogando a culpa do resultado no outro. Legal. Que criar essa aproximação. Boa. Acho que o primeiro passo é a gente entender que é possível errar. Acho que esse é o primeiro passo. Não tem campanha perfeita, não tem fórmula mágica, tá, pessoal? Se chegar com uma campanha aqui para nós do marketing, a gente vai tentar entender, a gente vai ter que fazer perguntas. A gente não é dono da verdade, né? E essas perguntas vão mudar com o tempo. Então, colocar esses players, essas pessoas numa mesa, entender, pessoal, a gente não tá aqui para acusar ninguém, a gente quer virar amigo, vender muito e tomar uma cerveja no final do mês. Esse é o primeiro caminho para você acabar com essa briga. E a partir disso, vendas chegar para marketing e falar o que é importante, marketing pedir para vendas por onde a gente vai, vendas está disposto a gravar criativo, marketing está disposto a fazer criativo alinhado com aquilo, então é um alinhamento, é uma conversa que tem que existir. E você não precisa ter uma equipe muito grande para isso, tá? Acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente sabe que a maioria dos integradores que a gente tem, eles vão ter aí 1, 2 vendedores, mais uma pessoa de engenharia, pô, já é o suficiente para você conseguir fazer uma operação boa. Porque não tá no volume de operação, né? Vocês pensam, para vocês aí na IBS é fácil. Vocês têm uma equipe de marketing de 6, 7 pessoas, você tem equipe comercial do credenciamento. Pô, a gente tem muitos vendedores aqui, né? Acho que no credenciamento são quase 10 também, né? 8? 8 no credenciamento. Pô, a gente tem ainda cooperativos, gerente de contas. Então a gente tem muitas pessoas em vendas aqui. Mas não é necessário isso. Você tendo um vendedor e uma pessoa de marketing já resolve. O importante é o pensamento, a forma que vocês vão atuar, não o tamanho da equipe. É claro que com equipes maiores, a gente vai ter muito mais insight, a gente vai ter muito mais informação e a análise vai ser muito mais efetiva. Né? Então, às vezes você vai precisar de um tempo maior para entender a performance daquele vendedor, daquela equipe de marketing, daquela campanha com orçamento menor. Então, a tua tomada de decisão, ela talvez vai ser um pouco mais lenta, mas você precisa olhar para essas integrações e ter clareza sobre o que está acontecendo em cada canal. Que é o que na soma vai ajudar a gerar mais vendas, tá? E transformar também, você falou do marketing pedir insights pro comercial. Pô, se tá recebendo 80% dos leads com essa dor, e se a gente ajustar essas campanhas para focarem nessa dor? Exato. Então, tira objeção antes do cara chegar. Isso é importante. Então já chega com a possibilidade de fechamento muito, muito maior. E outro ponto que eu vejo também, que a galera não tem, eu acho que o pensamento básico de entender isso, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é tal. Se eu olhar para o marketing ou para vendas, eles vão me ajudar a chegar nesse objetivo? Se eu trouxer um amiguinho para perto de mim, ele vai me ajudar a remar mais forte, a chegar mais rápido? Então essa maturidade, entender que ninguém tá contra ninguém, tá todo mundo remando pro mesmo lado, e ter esse alinhamento é muito importante. A gente mudou o jogo quando a gente se alinhou da forma correta, alinhou os departamentos. Isso é responsabilidade das lideranças, mas também parte dos vendedores, das pessoas do marketing, conversarem entre si para ter um entrosamento. Exato. Estratégia de entrosamento também é muito boa. Levar a galera para tomar uma cerveja, fazer o churrasco, quebra muito esse clima de tensão. E acho que uma estratégia muito importante é colocar todo mundo numa mesa para ter clareza sobre o que cada área faz. Acho que isso é um caminho, porque às vezes venda tá lá, mas antes vinha mais lead, antes o lead vinha mais qualificado. E marketing tá lá, venda não avança, não vira oportunidade, não tá convertendo, tá perdendo tantas e tantas etapas no funil aqui. De novo, coloca todo mundo numa mesa, é claro que as lideranças que são responsáveis pela estratégia e pela análise das informações, mas todo mundo ter clareza o que cada um tá fazendo, né? Amiguinho, você é responsável por isso e eu sou responsável por isso. Pro sucesso, a gente precisa trabalhar junto. Agora que você sabe o que eu faço, eu sei o que você faz, por que a gente se ajuda? Então, é muito isso. Então, é importante ter essa clareza entre os setores, né? Senão, acontece. Eu já vi também marketing, né, fazendo o famoso papel das vendas, né? A venda não converte. O cara tá parado 2 dias lá no CRM. Cara, não. Por que não acontece? Por que tá parado no CRM? Vamos entender? Às vezes eu tenho um vendedor que tá com uma demanda de lead muito alta. E eu tô fazendo uma qualificação muito baixa. Então,
às vezes, até o marketing acusando venda tem que refletir um pouco. Pô, será que se eu fechar o meu filtro, se eu fechar meu público, eu vou ter um contato um custo um pouquinho maior, mas muito mais qualificado, não vai ser melhor para que aquele vendedor atenda as pessoas certas no tempo certo? Então, o volume às vezes é um problema, tá, gente? A gente olha para isso também, o volume é um problema. Se eu tenho muito lead parado na esteira, com uma qualificação muito pequena, então ele está muito despreparado para vir, é um problema. Então, colocar todo mundo na mesma mesa, colocar as lideranças para conversar é muito importante. E todo mundo entender qual que é o papel de cada um. E não é aquele papel no sentido assim, meu trabalho é fazer a campanha, meu trabalho é vender. Não, o nosso trabalho é vender. Para vender, eu faço campanha, para vender, vendas, atende os clientes da melhor forma possível, né? O sucesso, a venda, ela é uma soma desses dois fatores. E outros fatores, né? Como o produto, as políticas da empresa e afins. Então, para a empresa dar certo, ela quer ter lucro. Para ela ter lucro, ela precisa vender e entregar bem. Para vender, marketing e vendas têm que andar junto. Legal. E eu acho que um ponto importante, tu que é uma pessoa extremamente pragmática, trouxe esse aspecto aqui para dentro, que eu sinto que mudou muito a realidade da operação como um todo. Então a gente estava tendo um problema da equipe falar que estava vindo demanda desqualificada. Então umas 3, 4 pessoas me trazendo isso, eu fui conversar contigo, tá, mas vamos olhar para os números? O que os números estão dizendo? E número não mente, você vai refutar uma conta que está lá na tua cara. E como que a gente faz para trazer esses números? Com ferramenta. Vocês lá no gerenciador de anúncios, pensando no MetaAds, tem todos os KPIs, então olha tudo que é necessário para otimizar. Se o vendas não tiver isso, se vocês não tiverem uma ferramenta, a gente trocou uma ideia com alguns integradores lá em São Paulo durante a feira, e é bizarro como a galera usa ou a planilha de CRM, ou usa o Trello de CRM, então você precisa ter uma ferramenta que te mostre claramente onde estão os seus gargalos. Aquilo que não é medido não é metrificado, a gente não consegue caminhar nesse aspecto. Exato. Quando a gente não melhora, a gente tem um problema gigantesco. Porque às vezes, isso que a gente estava trazendo agora sobre volume, tem um volume gigantesco, estou entregando lá muitos leads por dia. E eu estou perdendo leads que nem me respondem mais porque eu demorei para responder. Então, às vezes era um lead, e às vezes o lead que era qualificado, eu não respondi, e o que era desqualificado eu tô tentando levar pra frente, né? E você falou do Trello, até fiquei pensando aqui, às vezes uso o Trello ainda porque precisa o time de engenharia fazer o projeto. Senão ficava só na planilha, pasme, gente, alguns ficam só no WhatsApp mesmo, tentam lidar com etiquetas, né? E é péssimo, tá, gente? Tem uma ferramenta, tá? Tem ferramentas muito boas no mercado. Uma dica, né? Procurem ferramentas conversacionais. A maioria das nossas campanhas são muitas vezes focadas em WhatsApp, em conversas e não mais tanto em cadastro. Procurem ferramentas conversacionais. Acho que isso é importante. E meçam cada etapa, né? Então, isso é muito legal. Tá vindo lead desqualificado. Vamos entender? Primeiro, olhar os números. Então eu tive aqui 1.000 leads que chegou aqui, desses 1.000 na minha campanha. Quantos realmente chegaram no CRM? A gente tem uma quebra, tá? Porque a forma que o Meta, né, as campanhas de Google e afins, vão medir a conversão nem sempre é a mesma do CRM. Então a gente está até com uma visão de começar a olhar custo por lead sobre o que realmente chegou no CRM, e não o que a plataforma está nos mostrando. E aí a gente tem o custo por lead real, porque às vezes a plataforma está nos mostrando lá, vamos usar um exemplo aqui, R$5, mas está custando 8, porque grande parte não vai para o CRM. Tá? Chegou no CRM, o que está virando qualificado? O que é um lead qualificado? A gente tem que definir isso. Né? Tem os famosos SLAs, né? Que são os acordos de nível de serviço. Então, do marketing para venda, qual que é o SLA? O que é um MQL? É um lead qualificado pelo marketing. Tá? Então, eu tenho que ter uma qualificação. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo que está fresco na nossa mente, né? Quem que é o integrador que pode fazer parte da IBS? Então, eu vou pedir até para o Pedro, né? Tem que ter um ano. Tem que ter um ano, tudo certinho em relação a jurídico, financeiro, não tem que ter nenhuma dívida, tem que ter um padrão de qualidade seguido já nos últimos tempos, e é basicamente isso. Legal. Então, esse é o nosso MQL. Esse é o lead que eu tenho que trazer pro Pedro. Esse é o contato que eu tenho que trazer pro Pedro. É o cara que tem mais de um ano de atuação? Ele tem mais de um ano de atuação como integrador solar, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, as verificações são mais difíceis a gente fazer, né? Não tem como lá eu visitar a obra do cara antes de passar pro Pedro, né? Não tem como eu fazer uma análise jurídica. Mas esse é o meu primeiro ponto. Tem que ter mais de um ano como integrador, né? Então eu tenho que olhar para isso. Aí chegou esse contato. Qual que é a qualificação? Qual que é a metodologia de qualificação do comercial? Ele tá te respondendo? É o primeiro ponto. Ele não tá respondendo, eu tenho que ter uma cadência
para entender quando eu vou demitir esse cara. Lembra, você tá pagando lá R$8, vamos usar como exemplo, para cada conversa. Se chegou 10 conversas, 2 te responderam e as outras 8 você mandou embora, são R$64 indo pro lixo. São R$64 indo pro lixo. Num investimento de R$1.000, são 2 dias de campanha perdido. Então, já nesse começo, você já tem que ter uma métrica, né? Então, o que vem do meta para chegar no CRM, o que vai do CRM que te responde. Pô, respondeu, o que qualifica? A gente tem mais uma perda aqui. Que nem todo mundo que vem está qualificado. Tem pessoas que são curiosos, tem pessoa que quer saber sobre a empresa. E é muito importante entender qual que é a minha metodologia de qualificação para levar para um projeto. Eu não vou trazer só o curioso. Então, de uma forma muito estratégica, ter perguntas que vão trazer isso. Né? Olha, você já pesquisou sobre o sistema? Você já validou sobre o investimento disso? O que você está pensando? O que você busca? Então, você vai intercalando perguntas de problema, né, que você tem ali, que está acontecendo com a pessoa, com justamente a tua validação, seja a metodologia que você for usar, né? E a gente sabe que tem diversas metodologias. Com base nisso, você entende, olha, faz sentido, então, ir para um projeto de engenharia. Aí você manda aquele contato para a engenharia, que daí é onde vai sair a projeção, não só visual, né, do que está acontecendo ali na casa. A gente está falando muito aqui de autoconsumo, que é o exemplo que a gente pegou, mas também a própria questão do tamanho do sistema, o orçamento do sistema, se a pessoa vai precisar de financiamento ou não. Então, a hora que chegar para a engenharia, você já tem que ter validado isso, né? Você tem um investimento, você vai fazer financiamento, você tem uma previsão de quanto você quer gastar, você já conversou com outras empresas, então tem essa clareza, senão você está só enchendo a engenharia de projeto que às vezes não vai para frente, né? Então, qualificou, foi para oportunidade. Aí você tem que ter mais um trabalho de apresentação de proposta, de entender qual que é a taxa que foi para oportunidade, como que eu vou tratar isso depois da proposta. Eu vou mandar a proposta pelo WhatsApp, eu vou apresentar, eu vou fazer uma visita, eu vou parar na frente da casa da pessoa com a foto do projeto, olha como vai ficar no seu telhado, né? Então a gente tem que lembrar que a venda é emocional, né? Ela tem atributos racionais, e por isso eu digo que é difícil vender para uma pessoa muito racional, né? Então eu tenho dó dos vendedores que vêm falar comigo, porque quando a Pedro falou, eu sou muito pragmático, né? Mas tem pessoas que são muito emocionais, e a venda, ela é emocional, né? E isso é engraçado, assim, você vê quando é um bom vendedor, porque ele não tá te empurrando a tirar um pedido, ele tá tratando de atributos emocionais que você tem. Ele sabe que você quer mais um ar-condicionado porque você teve um filho, ele sabe que você quer mais um ar-condicionado porque agora você quer passar, os filhos, a família tá mais tempo nas salas, estão num tamanho mais bacana e você quer estar junto, ou porque você comprou, sei lá, uma Hydro, até acho que Hydro nem consome muito, né? Eu tô trazendo exemplo da Hydro aqui já pela segunda vez, mas ali você comprou uma Hydro e quer ter tranquilidade sobre aquele uso daquele produto. Então você entra com os atributos emocionais. E daí você traz atributos técnicos para gerar convencimento. Então você não vai só na proposta trazer os atributos técnicos, né? Não, o valor é X, o sistema é tal, a gente usa a placa YZ, que é a melhor do mercado. Não, cara, lembra por que aquela pessoa veio. E aí você vai ter a apresentação de proposta e você precisa ter o follow-up, né? Qual que é a minha cadência de follow-up? Quanto tempo eu vou acompanhar essa pessoa? Até ela me dar o sim, até ela me dar o não, se ela não fizer nenhum dos dois, fica no limbo? Como isso acontece? E aí eu tenho meus dados de venda, que são muito importantes, né? Quantos sistemas eu vendi, qual foi o valor total de venda. E eu também tenho meus motivos de perda. Na minha opinião, eles são tão importantes quanto. É tão importante você saber por quanto que você vendeu, quanto por que você não vendeu. Por que eu não vendi? Será que a pessoa não gostou do orçamento? Ela não sentiu segurança em fechar comigo? Eu preciso saber isso, né? Então, quando você olha para toda essa jornada, a gente vem de marketing, não entrei muito em KPIs e números de marketing aqui, porque acho que venda é mais comum, né? São mais fáceis de a gente olhar. Mas olhando ali para a venda, você tem todas essas informações, você constrói o seu funil. Você tem clareza. Vai me chegar aqui 1.000 leads por mês. Desses 1.000 leads, 825 vão conversar comigo. Desses 825, 400 eu vou levar para a proposta. E desses 400, eu vou fazer 50 vendas. Então você começa a ter clareza sobre o funil da sua empresa. E por mais que a gente tenha médias de mercado, é importante você saber a sua, né? Então o primeiro passo, eu digo, saibam as suas médias, né? Chega mais ou menos aqui 100 pessoas por mês. Dessas 100, 70 me responde. Dessas 70 eu passo 40 propostas. Dessas 40 propostas eu fecho 8 vendas. Tenham clareza sobre isso, tá? Depois vocês olham para a média de mercado e começam a refletir onde eu posso melhorar, né? Talvez eu estou perdendo muito contato de lead qualificado para oportunidade, ou de oportunidade para venda. Para cada etapa dessas, existem estratégias, pessoal. Então assim, olha, eu estou perdendo muito lead depois que eu mando a proposta. Será que teu preço está certo? Será que você está passando confiança o suficiente na proposta?
tem que entender isso, tem que refletir sobre isso. E com base nisso, você tem uma máquina de aquisição, que é onde a gente quer chegar. A união de marketing e vendas, ela se torna uma máquina de aquisição para sua empresa. Então, a partir disso, você sabe. Se eu estou colocando R$1.000 em anúncios para fazer 2 vendas, é muito provável que se eu colocar R$2.000, eu faça 4. Então, você começa a ter um processo de escalabilidade que é muito vantajoso para as empresas. Você não fica naquele, esse mês foi bom, esse mês foi ruim. Não, ruim, né? Você controla o seu mês. Pô, esse mês aqui, eu investi tanto, gerou tanto. No outro eu vou investir mais, provavelmente eu vou vender mais. Claro que a gente tem atributos de mercado, a gente sabe que tem regiões, épocas do ano que são mais complexas para vender sistema solar, outras são melhores. A gente tem, às vezes, um momento econômico, e isso vai ficar mudando o seu funil. Por isso a importância de você medir ele toda semana, olhar para ele a cada momento. Mas quando você tem um funil, você tem um pouco de previsibilidade. Quando a gente chega aqui e olha para os dados, a gente investiu X, gerou X de venda, e aí a gente começa a olhar para frente, tá? Tem um fator muito importante, que é a gente entender o quanto que a recompra pode tornar mais vantajoso aquele lead, né? Então, eu investi tanto, fiz 8 vendas. Essas 8 vendas, eu sei que eu vou ter, talvez em 3 meses, alguma outra venda para essa pessoa. Em 6 meses eu posso vender uma limpeza. Em 1 ano eu posso vender. Então, o retorno que a gente tem sobre o custo de aquisição do cliente, sobre o tempo de vida desse cliente, muitas vezes a gente nem considera. Gente, vamos imaginar que o sistema de autoconsumo tem uma durabilidade mínima de 10 anos. Em 10 anos, você pode vender pelo menos 20 limpezas para esse cliente. E a gente instala e some. Né? Temos que olhar para isso. Porque se a gente pegar 20 limpezas a R$500, gente, são R$5.000 a mais. Não, dá até mais, né? Dá R$10.000. Dá R$10.000. Então, R$10.000 que a gente está deixando na mesa. Que poderia estar reduzindo em muito o nosso custo de aquisição de cliente. Porque quando a gente soma custo de mídia, quando a gente soma custo da equipe de marketing e vendas, quando a gente soma comissões, a gente tem o custo de aquisição ali. Né? Então, digamos que num sistema de R$50.000, você está tendo R$2.500 de custo de aquisição de cliente. É caro isso. É um investimento alto. Agora, se em 10 anos você trouxesse 10 mil a mais de receita, além do que você já está gerando de venda com o sistema, então você aumenta a sua margem de lucro. Então, a gente olhar para os dados é entender isso. Como otimizar marketing, como otimizar a venda e como otimizar negócios. Né? Então, a gente precisa ter essa clareza sobre tudo. E um ponto bem importante é desenhar também esse processo. É ter muito claro o que está acontecendo. Vou usar um exemplo nosso. Um dos maiores motivos de perca é a falta de resposta. Tá. Por que falta de resposta? Vamos analisar 50 conversas, 100 conversas tem um padrão. Então, o tempo do primeiro atendimento demorou muito. Então, às vezes demorou 30 minutos, às vezes demorou meia manhã, às vezes demorou um dia. E perde. Se você atender nos 5 primeiros minutos, aumenta 80% a chance de venda. Então, beleza. O que a gente pode fazer para isso? A gente tem uma equipe de vendas que qualifica e faz o fechamento. Vamos separar os times, deixar uma equipe para qualificar, outra equipe para vender. Então, esse pensamento crítico é vital. Não tem como dar escala, não tem como ter previsibilidade sem isso. O nosso próprio planejamento, a gente pega os dados do mês passado e projeta para o mês seguinte. Exato. E também comparar os dados com os meses anteriores. Então, aqui a gente teve um aumento na taxa de qualificação, aqui a gente teve uma redução na taxa de oportunidade. Opa, aqui a gente aumentou a taxa de venda. O que a gente fez nesse período que resultou isso? Então, é muito do pensamento crítico. Não dá, realmente não dá para um departamento ser distante do outro. Tem como. E é legal isso, que quando você tem histórico de dados, fica lindo, né? Porque você olha no mês a mês, você olha no ano a ano, então você tem ali o que está acontecendo naquele momento da sua empresa, da economia e a característica do período do ano, mas você também tem o que aconteceu no passado. Eu sei que no inverno é ruim, vamos olhar para isso. Mas é ruim quanto? Como que foi no ano passado? Como eu posso fazer para que esse inverno não seja ruim? Eu vou adicionar um produto novo. Vou focar em limpeza no inverno. Você sabe que tua equipe vai ter menos serviço lá na tua equipe de operação, né, de instalação. Então lança um serviço novo. Vai vir menos lead? Vai vir menos lead, porque é um período do mercado, é normal isso. Então, já cria um produto novo e começa a trabalhar com a tua base para vender um serviço. Cara, pouca gente faz isso. E mesmo a nível de marketing, a gente sabe que muitas vezes fica mais caro, a gente tá vendo Black agora, né? Fica mais caro a mídia na Black.
Por quê? Porque tem muita mídia no mercado. A gente tem que lembrar que todas as plataformas de anúncios, elas são baseadas em leilão. É leilão de palavra-chave, é disputar um público, né? Então, quando a gente tem muita mídia no mercado, e na Black, onde a gente tem muita mídia no mercado, é natural que o custo por lead suba, né? Então, se você não estiver olhando para isso, você não vai pensar em estratégias de reduzir esse custo por lead. Então, imagina, você tá tentando vender para essa pessoa um sistema de autoconsumo, a CVC tá tentando vender para ela uma viagem, a Disney quer que ela vá para lá também. Cara, tá todo mundo lá, a TV nova tá concorrendo, né, com aquele produto, o carro novo tá aí. Chega final do ano, né, tem os impostos grátis para troca de carro, né? Então, cara, tá todo mundo concorrendo. Então, é bom você entender que as mídias, elas são plataformas de leilão. Então elas têm essa característica. Então, o que eu posso fazer em períodos específicos para que eu reduza o meu custo de aquisição quando o mercado está puxando ele para cima? Então, a análise de dados num período cada vez mais longo vai permitir você ser cada vez mais estratégico. Né? E é claro que, vou começar a medir agora, Douglas. Meu Deus, né? Cara, tá tudo bem. Todo processo tem um começo. O importante é, a partir do momento que você começou, ir melhorando ele cada vez mais. Para que talvez ano que vem você saiba o que aconteceu em novembro de 2025. Então novembro, é para ser um mês bom. O pessoal começa a ter um volume maior de autoconsumo. Mas tem a Black, sobe a mídia, fica caro. Tem mais integradores investindo também, fica mais caro. Porque estão concorrendo ao mesmo público. O que eu posso fazer ano que vem? Eu vou ter uma condição diferente. Vou fazer uma campanha de Black. Eu vou trabalhar com uma lista. Eu vou ter muitas informações do meu CRM. Eu vou trabalhar com uma lista de qualificação para trabalhar um público de semelhança. Eu vou fechar algumas áreas. Então, você vai tendo ideias e estratégias com base em dados. Acho que o maior valor dos dados é você entender momentaneamente o que está acontecendo, poder analisar eles para ser mais estratégia no médio e longo prazo e você ter previsibilidade. Acho que essa é a grande vantagem. A gente falou muito de dados aqui, é uma coisa que a gente gosta bastante, né? Eu e o Pedro, a gente senta aqui toda semana, também sento com outros diretores comerciais aqui. Para quê? Para a gente olhar para números e entender o que está acontecendo. O que está acontecendo com taxa de lead, com taxa de conversão, e está entendendo taxa de qualificação e para onde que o mercado está indo. E é isso que facilita a gente ser mais efetivo no dia a dia. E um ponto tão importante quanto os dados é exatamente o que você acabou de falar. Sentar junto e conversar. Isso tanto para o marketing e vendas, tanto para a liderança como o liderado. Tá, fulano, então você tem essas métricas aqui, são os seus resultados da semana, são os seus resultados do mês. Queria escutar um pouquinho de você. O que está acontecendo? Conta para mim, quais são suas dificuldades? Tanto isso com a equipe, o líder do marketing com a equipe de marketing, tanto o líder de vendas com a equipe de vendas. Ter esse contato humano, cara, para mim eu acho que é um dos principais. Então, contato e dados, isso aí vai dar um norte muito, mas muito claro para essa operação. E isso é muito legal, né, Pedro? Eu vejo que poucos vendedores sabem o que eles precisam fazer para bater a meta. Acho que esse é um grande ponto, né? Então, se o vendedor nem mede o funil dele, como é que ele vai saber que ele tem que falar com 100 pessoas para fazer 20 vendas? E se ele já mede e a gente faz essa conversa de sentar com ele, a gente começa a entender a média da equipe. É claro que a gente tem vendedores júniors, plenos e sêniors, mas, cara, dentro daquele enquadramento, dentro daquela linha de profissional, cara, a média dos sêniors aqui é X% de qualificação, X% de oportunidade e X% de venda. A tua tá um pouco abaixo nesse ponto, mas tá melhor naquele. Vamos entender o que a gente pode melhorar nesse ponto? E me diz o que você tá fazendo diferente aqui para ser tão alto? E vamos compartilhar isso com o time? Então, esse contato humano, ele faz com que a pessoa cresça e faz com que o time cresça. Para você não, é muito ruim quando você tem um vendedor que desponta muito dos outros. Né? Cara, isso não deveria acontecer. Por quê? Porque aquele cara tem alguma coisa que não tá compartilhando. E se você tem aquele que tá muito ruim e você só manda o cara embora, é péssimo também, porque ele nunca vai evoluir. Então você precisa fazer essa gestão da equipe e ter clareza sobre o que está acontecendo. E da mesma forma a equipe de marketing. Elas são uma equipe multidisciplinar, é diferente da equipe de vendas. Então eu vou ter lá um redator, vou ter um designer, vou ter um gestor de tráfego, vou ter alguém que vai estar olhando ali para planejamento e para tudo isso junto, né, de uma forma coesa. Mas o designer tem que saber qual que é o tipo de imagem, de cor que converteu melhor. O videomaker tem que saber qual que é o hook, o começo do vídeo que chama mais atenção. Qual que é copy, qual que é a redação que tem o melhor gancho.
E quem vai trazer essas informações é a análise de dados de marketing. Esse criativo funciona melhor. Pô, vamos fazer aberturas dele, vamos fazer outros parecidos, vamos tentar outras abordagens com o mesmo copy, vamos tentar outras abordagens com o mesmo hook, e isso vai ajudar justamente a elevar o nível de todas as equipes. Porque eu também vejo isso em marketing, tá, gente? Então, é muito comum a equipe de marketing não ter essa conexão de entender o que faz sentido em cada campanha. E quando eu sei lá o que tá vendendo, qual que é o criativo que trouxe mais venda esse mês, eu já tenho uma baita informação. Quando o gestor de tráfego me traz, esse criativo aqui é o que está funcionando melhor. Marketing, como a gente replica isso mais vezes? Eu já vi casos onde mudar uma cor faz o criativo funcionar muito melhor. Então imagina, uma vez eu vi um case que era de uma plataforma de transporte, tipo um Uber assim. E só de mudar a cor, só que era focado em mulheres, né? Só de mudar a cor do criativo, a cor do carro que tinha no criativo pra rosa, converteu mais. Por quê? Porque o público era feminino. Quando ele via, não era só mais um anúncio de um aplicativo de transporte. Era um anúncio de aplicativo de transporte para mulheres. Só porque o carro era rosa. Então, a gente tem que olhar pra isso. Às vezes, o teste, o AB, é uma coisa muito pequena. E parece bobo, só que não é. Não é. Quando você olha pra dados, as coisas bobas, elas se validam. E o importante disso também é entender. O criativo que mais gera conversa no marketing, mais gera lead, é o que mais vende. Porque às vezes eu estou gerando lead qualificado. Então, fazer essas análises junto com as equipes, trazer essa clareza para as equipes é muito importante para que você tenha uma análise mais efetiva e que você consiga que todos estejam na mesma página. Acho que isso é um ponto muito vantajoso. E do mesmo ponto de vista das vendas, né? Tem lá o vendedor que sempre está em primeiro. Cara, mas ele nunca compartilhou uma dica, ele nunca abriu isso com a gente. Vai do gestor trazer isso. Vai do gestor colocar aquela pessoa em destaque também. Pô, Pedro, cara, tu vendeu bem, tua taxa foi excelente esse mês. Cara, você topa compartilhar com o time o que você tá fazendo? Cara, deixa o cara falar, deixa ele contar o jeitão dele. É isso que vai fazer, às vezes, as pessoas... legal, mas meu jeitão não é assim, tudo bem. Mas dentro do jeitão dele tem algo que você vai poder aproveitar. Sempre tem. Porque a gente sabe que também tem vendedores mais relacionais, tem vendedores mais pragmáticos, tem vendedores que olham mais para volume. Então você tem que entender ali qual que é o perfil do vendedor e como adaptar as melhores técnicas em cada perfil. Eu tenho uma pergunta, foge pouca coisa do tema. E perde. Nas vendas, é muito claro, principalmente integradores, que o vendedor tem que ser contratado, tem que ser ou um CLT ou um PJ. E no marketing? Pode ser uma pergunta um pouco polêmica. É melhor a gente ter a equipe interna ou a gente contratar uma agência? Legal. Essa é uma boa pergunta, tá, pessoal? Compartilhando um pouco com vocês, eu tive agência por 10 anos, tá? E também trabalho agora já há algum tempo dentro da IBS. Então, assim, o que tem de diferença, tá? É claro que você ter uma equipe interna vai ser melhor. Eu já vou trazer isso logo de cara, assim. Por quê? Porque ela tá no dia a dia, ela vive a empresa, ela conhece o produto. Porém, é muito mais oneroso. Nem sempre você pode ter uma equipe interna, né? Principalmente quando a gente vê algumas pessoas falando assim, a agência não funciona, vou contratar um social media. Cara, às vezes você não sabe orientar esse social media, ele não tem um nível de qualidade técnica que você precisa, então, às vezes é um júnior, né, um estagiário, o que eu mais vejo é isso, né? Demitir a agência e contratar um estagiário. Cara, é um baita desperdício de recursos, porque esse estagiário não sabe o que te entregar, vai te entregar resultado, e você não sabe como orientar ele. Entendeu? Então, sim, é melhor você ter uma equipe interna, porém, você precisa ter as pessoas certas. E isso, às vezes, é um pouco oneroso, dependendo do seu tamanho como empresa, tá? Agora, quais são as vantagens da agência? Você não vai ter uma equipe dedicada, mas você vai ter uma equipe muito mais sênior, então ela vai resolver os problemas de uma forma muito mais efetiva, com um custo muito menor. Mas ela, às vezes, vai ter muitas dúvidas sobre como funciona o teu produto, qual que é teu público. Essa integração entre marketing e vendas vai ser cada vez mais desafiadora, e você precisa olhar para isso, né? Como ter essas reuniões, essas aproximações. Então, eu diria assim, não é que tem um modelo certo ou errado. Tem o seu modelo, né? Qual que é o seu momento como empresa? Eu preciso acelerar resultado e não tenho muita verba. Contrata uma boa agência com profissionais sêniors, que não vai ser tão caro como você contratar uma equipe plena ou sênior interna, mas
não contrate um estagiário só. Porque quando você... Me desculpe os estagiários, tá? Todo respeito à turminha. Mas quando você contrata um estagiário, inclusive isso é ruim pra quem é estagiário também, por mais que ele seja, às vezes, um investimento menor, ele não vai te entregar o que precisa e você não vai saber orientar ele. Não adianta, você tem que ter um bom gestor, esse gestor tem que ser sênior para conseguir orientar a equipe e essa equipe entregar o que a companhia precisa, que a empresa de vocês precisa. Então, para quem ainda está num volume menor, um tamanho menor de empresa, eu vejo que assim, vale muito a pena contratar uma boa agência, tá? Ou bons profissionais de marketing, por mais que sejam PJs terceirizados. E o ponto-chave disso vai ser todo mundo sentar numa mesa e conversar, né? Seja com cerveja ou seja com luva de boxe. Brincadeira. Mas o importante é todo mundo sentar nessa mesa e entender, olha, vendas, o que funciona para vocês? O que vocês veem que funciona? Marketing, o que você precisa saber do produto para ter mais clareza, né? Então, fazer essa conexão. E, claro, se você tiver recurso, a equipe interna, ela sempre vai ser mais efetiva, tá? Só que hoje, às vezes, uma equipe interna vai ser muito oneroso para a grande maioria dos nossos integradores, aqui olhando para nossa base, né? Você vai ter uma equipe aí que vai ser um tanto quanto oneroso e você também, às vezes, nem vai ter um volume de trabalho que vai justificar essa equipe, né? Então, não é que tem certo ou errado, tem o seu momento e o que vai te ajudar a crescer mais rápido. Legal. É uma ótima resposta. Lá na feira, eu acho que foi uns 7, 8 integradores falar comigo ou falar com o Vini e não aguentar mais ver anúncio nosso no Instagram e perguntar, viu, mas vocês contrataram uma agência? Vocês têm equipe interna? Então é uma dor muito, muito frequente. E Douglas, pra gente finalizar, eu gostaria de talvez em 1, 2 frases suas, o que você diria para os integradores que estão com esse desafio do marketing das vendas, sintetizando tudo que a gente falou até agora em 1, 2 frases para passar para eles. Legal. Perfeito. Então, se você é um integrador e está com um problema de marketing e vendas nesse momento, eu te daria, então, esses 3 pontos. Primeiro, saiba quem é teu cliente ideal, para quem você vende com o melhor ticket, com a maior margem de lucro. Segundo, olhe para dados, tenha isso metrificado, marketing e vendas. E a gente não falou muito de dados de marketing, mas quando a gente olha, não é impressão e alcance, tá, gente? É outros dados, tá? Olhem para a taxa de clique, olhe para o custo por lead, olhe para o volume do teu público, CPM, o tamanho desse custo por 1000 impressões, tá? Olhem para isso. E por último, coloquem essas equipes para conversar. Tenha clareza, então, sobre qual que é o teu perfil de cliente, olhe para dados e coloque marketing e vendas para conversar. Alinhando tudo isso, você consegue ter muita clareza sobre o direcionamento do teu negócio e como fazer esse negócio crescer cada vez mais. Legal, show de bola. Pessoal, então é isso. Obrigado pela participação de todos. Lembrando que é obrigatório clicar no botão do sininho que está do lado do botão de inscreva-se e também clicar no like. Vocês fazendo essas 2 ações ajudam a gente a crescer mais, ter mais alcance, ajudar outros integradores como vocês e também receber uma notificação toda vez que a gente inicia mais uma transmissão. Sempre a gente traz pontos importantes para as suas operações, marketing, vendas, cultura, gestão, pessoas. Eu tenho certeza que acompanhando esse conteúdo vai ser muito proveitoso para multiplicar os resultados. Show de bola, muito obrigado. Valeu, pessoal, até mais.